Olá, Sâmia Talk, pastora. Continuando com a mensagem, e nós começamos nesse último vídeo que foi realizado sobre a questão de tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você plantar semente de abacate, você vai colher abacate. Se você plantar pêssego, você vai colher pêssego. Então, tudo que nós plantamos, tudo, e que seja para a tua vida, para a minha vida, coisas boas. Vamos dizer, então, continuando a história de Jacó. Jacó, como eu salientei anteriormente, é um exemplo muito típico que tudo que ele plantou de engano contra o seu pai, contra o seu irmão, ele colheu na casa do seu tio Labão. Nós falamos isso no último vídeo. Bom, resumindo, Jacó foi para lá, Jacó ficou apaixonado por Raquel, ele trabalhou 7 anos arduamente para o seu tio. Aí, quando foi no casamento, o tio enganou, no lugar de pôr na tenda Raquel, ele colocou Lia. Aí você fala, mas como que ele não percebeu, né? Eu não conhecia Raquel fisicamente. Além disso, ele estava bêbado, tinha saído de um banquete. Ele só acordou depois do almoço. Bom, ficou muito bravo. Ele requereu Raquel. O sogro falou: eu te dou, você cumpre 7 dias com a Lia, uma semana, e depois eu te dou Raquel. Mas você tem que trabalhar mais 7 anos. Tá. Ele trabalhou 14 anos para o tio. Aí não terminou aí. Aí ele começou a notar que o tio já não era tão agradável para ele, entendeu? E que ele explorava muito Jacó no serviço. E Jacó, ele cuidava de todos os rebanhos. Depois vocês vão ver que animais. E ele fez um trato com Labão e Deus falou que ia tirar ele dali. Primeiro foi isso, que era a hora dele se mandar dali. Segundo, o tio falou, bom, você vai trabalhar mais o tempo, mas você vai cuidar do meu rebanho e você pode ficar com uma parte. Só que vai ser assim, o que nascer malhado fica com você e o que nascer com uma cor lisa fica para mim. Deus abençoou tanto, e aqui a gente até poderia discutir a questão da genética, né? Que os cruzamentos que Jacó fazia, quer seja nas áreas de acasalamento ou aonde se acasalavam, era também nos bebedouros. Ele colocava vara, e quando ele talhava a vara de um determinado jeito, nascia crias malhadas. E quando ele não talhava essas varas, aí nascia liso. Se você for pesquisar teologicamente, era até um hábito ali, mas não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. O que a gente pode discutir, que por interferência de Deus, Labão falou para que o Jacó ficasse com os animais de cores dominantes. Então, vocês sabem que nasce muito mais gente de olho escuro do que de olho claro, porque o escuro é dominante. Só aparece olho claro quando os dois pais, mãe e pai, são de olhos claros, ou se tem avós ou bisavós de olhos claros. Senão, não. Tá bom? Então, é mais ou menos a genética. Mas quem estava coordenando tudo era Deus. Bom, se cumpriram mais 6 anos, então, no total, 20 anos. Jacó trabalhou com Labão. Aí um dia ele já cansado, já via que o tio não olhava com ele de bons olhos. Ele chamou Lia e Raquel no lugar onde ele estava
trabalhando no campo. E explicou. Deus falou que é hora de eu ir embora, eu estou querendo ir embora, o teu pai acertou tais coisas, eu vou levar também meus servos, que ele já tinha, e nós vamos embora. Vocês concordam? Aí elas concordaram, falaram, bom, mas o que é teu por herança do meu pai também é nosso, porque nós somos herdeiros dele, e nós vamos embora. E eles fugiram, enquanto Labão estava no campo. E foram embora. E Jacó foi com medo das retaliações do sogro. E caminharam. E nisso volta Labão do campo, onde ele tinha ficado 3 dias. E ele vê toda a casa vazia. Sem as filhas, sem os netos, sem algumas coisas. E ele tinha apaixonado por estátuas de ouro, estátuas preciosas. E ele não encontra. Aí que ele ficou mais furioso e ajuntou seus homens e foi atrás de Jacó. Quando chega lá, ele já chegou, mas muito bravo. Mas pensa um homem muito bravo, brigou com Jacó. Jacó falou que não era aquilo que estava falando. E daí ele falou das estátuas. Jacó falou, não, você procura aí. Procura nas tendas, porque não tinha casa, né? Eram tendas. E vamos ver. Mas Labão teve um sonho. E nesse sonho, Deus falou assim para ele, cuidado com o que você fala para Jacó. Cuidado com o que você fala da boca. Você viu também como é importante, gente, quando eu falo a questão da liberação de palavras? Até Deus avisou Labão de tomar cuidado quando falasse com Jacó. Bom, procurou as estátuas, e aí ele entrou na tenda de Raquel. E Raquel tinha enterrado, foi ela que roubou as estátuas do pai. E ela enterrou ali na tenda dela, só que ela pôs em cima da onde ela tinha feito o buraco, uma sela de camelo e sentou em cima. Aí o pai entrou, ela cumprimentou, o pai olhou, não achou nada, e ela pediu desculpa que ela não ia abraçar o pai, porque ela não podia descer da sela do camelo, porque ela estava nos dias da mulher. Quer dizer, disse que estava menstruada, então ela não podia levantar por causa disso. O pai não achou nada, foi embora. Aí conversou com Jacó. Eles então entraram em entendimento, se entenderam, formaram o pacto que Jacó nunca mais iria lesar Labão, não ia voltar, não ia matar, nem roubar. E Labão pediu para Jacó cuidar bem das filhas, dos netos, e que ele também jamais iria prejudicar aí Jacó e todos os seus familiares. Bom, aí Jacó construiu um altar para Deus e fazendo um pacto de amizade entre ele e Labão. E se mandou. Aí, quando ele vai embora, ele começa a se preparar para encontrar o seu irmão. Lembra do nome do irmão? Esaú, aquele que era forte, bonitão, ruivo, peludo e que era caçador? Tá. Ele estava morrendo de medo, porque ele sabia que o irmão tinha todo o direito de retalhá-lo e poderia destruir toda a sua comitiva, não só a sua família, mas toda a comitiva. E ele começou a se preparar. Gente, eu não vou falar os números, mas ele pôs muitos animais. Separou como presente
para Esaú. Sabe o que tinha? Tinha cabras e cabritos. E sempre assim, o número de fêmeas maior que o número de machos, porque machos no mundo animal só serve para reprodução. Né? Só no homem que é meio diferente, nem sempre. Bom, tinha então cabras e cabritos, ovelhas, carneiros, tinha bode, tinha camelos, casais de camelos, tinha boi, tinha vaca, tinha burro, acredita? Tinha burro, e ele separou todas essas espécies, um número considerável, para entregar para o seu irmão Esaú com o pedido de perdão. Então ele prepara. Além disso, ele separa o grupo que estava com ele em 4 grupos. Por quê? Não sei se vocês lembram. Ele casou com Lia, ele teve vários filhos com ela. Aí, uma época que ela tinha tido 4 filhos, ela se tornou estéril, momentaneamente, né? Aí ela entregou uma escrava dela. Então, Jacó teve filho com a escrava de Lia. Aí Raquel se revoltou. Estou passando assim bem rápido, que eu já entrei em detalhes no último vídeo. Raquel ficou muito brava, porque ela não engravidava, e foi lá brigar com Jacó. Aí Jacó soltou uma filha inteira. Falei, eu não sou teu Deus, pede para teu Deus. Então ela entregou uma escrava dela, então ele também teve filhos com a escrava de Raquel. Até que Deus teve misericórdia de Raquel e ela gerou José. Ok? Então ele separou 4 grupos, colocando seus filhos e suas esposas, entre aspas, né? 2 esposas e 2 escravas. Por quê? Se caso Esaú atacasse um grupo, nem todos morreriam. E ele ficou morrendo de medo. Até que ele chegou no rio, ele ajudou todo mundo a atravessar o rio, e ele ficou na margem, sem atravessar o rio, e ali ele encontrou que a Bíblia cita como um homem. E ele pede a bênção para esse homem. E ele luta. Ele recebe a bênção. Esse homem fala que ele não seria mais chamado Jacó, mas sim Israel, e que toda a sua geração, e que ele seria um homem próspero, etc. Só que Jacó lutava com ele e lutou a noite inteira. Quando foi já amanhecendo, esse homem viu que ele não soltava, ele se agarrou nesse homem. Ele pegou, fendeu a coxa, mas na realidade ele fendeu o quadril de Jacó, né? Onde eu acho que é o nervo ciático, porque é ali que passa também nervo ciático e tal. E aí Jacó, com a dor, soltou e ele subiu aos céus. Aí logo em seguida tem uma citação, porque fala assim, mas lutou com um homem, é um anjo, não é um anjo? O que é isso daí? E aí, na realidade, o próprio Jacó falou, eu lutei a noite toda com Deus, até ele me abençoar. Então, ele mesmo, nos versículos a seguir, ele cita que a luta dele foi com Deus, né? Alguns falam que é Jesus, mas Jesus não aparece assim, na forma de homem, a não ser quando ele veio ao mundo. Então é o próprio Deus que ele lutou mesmo, e Deus fendeu
a coxa de Jacó, ele saiu daquele lugar, atravessou o rio, mancando. Bom, em seguida ele manda alguém ver onde estava Esaú. E volta falando, olha, Esaú preparou 400 homens para encontrar você. Nossa, pensa o homem com medo. Pensa o homem com medo, e aí ele fala para o grupo dele se dividir em 4, como eu já expliquei, e vai em direção a Esaú e encontra Esaú. E quando Esaú apeia ou desce do cavalo, ele fica, se imaginou o medo desse homem, né? Mas Esaú veio, abraçou o irmão, encostou a cabeça no ombro do irmão, chorou muito, etc. Vou resumir assim todos os detalhes. Aí Jacó insiste para Esaú ficar com o presente, e ele fala que não, que ele era um homem próspero, que ele não precisava, né? E fica insistindo, e no fim ele acaba aceitando o presente de Jacó. E Jacó faz um outro altar ali, né? Com o pacto que jamais eles brigariam. Esaú até queria que ele ficasse na terra ali. Ele falou que ele não ia, que ele ia seguir em frente. Ele foi até Canaã. Nesse caminho até Canaã, Raquel estava grávida. E durante o parto, e foi um parto muito difícil mesmo. Antes dela morrer, ela dá o nome de Benjamim, tá? E aí ela falece ali. Aí Jacó vai para um lugar para enterrar Raquel e com todo carinho, porque ele amava demais essa mulher. E fica na terra de Canaã, tá bom? Então Jacó, nesse momento, está com 12 filhos, das 4 mulheres que ele transou, né? Teve filhos. Esses 12 filhos, depois nós vamos falar quem são eles, né? Deus abençoe, que a graça do Senhor. Não esqueça de orar pela tua vida, não esqueça de ordenar a sua vida de uma maneira diante de Deus e orar muito pelos brasileiros, por todos os acontecimentos que têm acontecido no Brasil, não só por questão de chuva, de tornados, ciclones, mas também por outros motivos. Deus abençoe.